Se você quiser ampliar seus conhecimentos sobre o BRICS e o seu papel na geopolítica mundial, assista esse vídeo até o final. E eu quero te convidar para a gente começar conhecendo um pouquinho dos países pioneiros do BRICS. A República Federativa do Brasil é o quinto maior em território, com amplos recursos naturais, o sétimo maior em população, com mais de 200 milhões de habitantes, com quase 90% da população urbana, é um dos líderes em exportação de commodities agrícolas e minerais. Membro fundador do BRICS, é a 10ª economia global. A Rússia. A Federação Russa é o maior país do mundo em extensão territorial. É o 9º maior em população, com mais de 140 milhões de habitantes. É líder em exportação de energia derivada de petróleo e gás. Tem o maior arsenal nuclear do mundo e é membro fundador do BRICS, compondo o Conselho de Segurança da ONU. A Índia, a República da Índia, é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o 7º maior em extensão territorial. Tem uma economia diversificada, destaque para os avanços em tecnologia, com um dos principais centros de tecnologia da informação do mundo, e o seu rápido crescimento no desenvolvimento do seu programa espacial. A China, a República Popular da China, é o 2º maior em população mundial, com mais de 1 bilhão de habitantes, e o 3º maior em extensão territorial, com amplos recursos naturais, destaque para as terras raras e minerais críticos. Tem a 2ª maior economia do mundo em números absolutos e a 1ª em paridade de poder de compra. É líder em exportação de produtos altamente sofisticados, membro fundador do BRICS e compõe o Conselho de Segurança da ONU. A África do Sul. A República da África do Sul tem mais de 60 milhões de habitantes, com uma população majoritariamente negra e uma das principais economias do continente, baseada em recursos naturais. Muito bem localizada no extremo sul do continente, importantíssima para as rotas marítimas, não fundou os BRICS em 2006, mas aderiu ao bloco em 2010. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são potências emergentes, pioneiras na formação do BRICS, como um polo alternativo de cooperação e articulação geoeconômica. Muitas vezes, na disputa geopolítica mundial, o BRICS ou algum país membro do BRICS acaba se enfrentando contra os interesses do imperialismo ocidental liderado pelos Estados Unidos. A despeito dessa força que o BRICS, como um bloco econômico, vem expressando, Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, deu uma declaração recente dizendo que o BRICS morreu. O que você acha? Trump está certo? Escreva nos comentários, que a sua opinião é muito importante para o debate público. Mas, ao mesmo tempo, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo para você saber se Trump está certo ou não sobre o futuro dos BRICS. Do you want to dismantle BRICS or you want to US want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. Na política, as análises precisam ser feitas de acordo com os fatos da realidade e não de acordo com os nossos desejos. A morte do BRICS é um desejo de Donald Trump, porque o império teme o avanço desse bloco. Mas a realidade é que o BRICS, ou países que compõem esse bloco, estão cada vez mais se enfrentando economicamente, politicamente e até militarmente contra os interesses dos Estados Unidos da América. E eu quero te convidar a você conhecer alguns exemplos desse embate histórico.
Rússia tem enfrentado indiretamente a OTAN, que é liderada pelos norte-americanos, que por sua vez tem usado a Ucrânia para uma guerra por procuração para atacar os russos. Já são 3 anos de guerra, a Rússia está numa situação bastante vantajosa e a cooperação econômica entre os países do BRICS nesse período foi fundamental para que os russos pudessem driblar as sanções econômicas e conseguir sobreviver muito bem até aqui. A China, governada pelo Partido Comunista Chinês, que completou 100 anos em 2021, é hoje o principal rival econômico e geopolítico dos Estados Unidos da América. Em disputas acirradas que envolvem inovação, ciência, tecnologia, controle de recursos naturais e a guerra comercial. A China está numa dinâmica de desenvolvimento há décadas e o seu crescimento econômico desafia a hegemonia americana, que pode ficar para trás nos próximos anos. Os chineses lideram o BRICS, com a sede do Banco do BRICS, localizado em Xangai. O povo chinês nunca mais irá permitir que forças estrangeiras nos ameacem, oprimam ou escravizem. A acusação apresentada nesta quinta-feira pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça em Haia de que Israel descumpriu a Convenção para a Prevenção de Genocídios dentro do conflito em Gaza não foi bem recebida por autoridades israelenses. Ainda durante o governo Biden, a África do Sul cumpriu um papel muito importante no embate internacional contra Israel, denunciando nos fóruns da ONU o governo de Benjamin Netanyahu por crimes de guerra pelas atrocidades cometidas a civis palestinos em Gaza. Esse episódio foi mais um embate de um país do BRICS contra o imperialismo ocidental e seus aliados. Já no governo Trump, o embaixador da África do Sul foi recentemente expulso dos Estados Unidos pelas tensões que estão sendo provocadas pelos norte-americanos que estão interferindo em assuntos internos do país sul-africano, que está tentando promover uma redistribuição mais democrática de terras para a população negra. Elon Musk, bilionário e proprietário da plataforma X, sugeriu sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma postagem nas redes sociais. A declaração ocorre em meio a uma ação conjunta da plataforma Rumble e da Trump Media, que acusam Moraes de violar a soberania americana ao solicitar a suspensão da conta do blogueiro Alan dos Santos. Musk questionou se Moraes tem bens nos Estados Unidos, insinuando que sanções poderiam ser aplicadas a ele, mesmo sem propriedades no país. Donald Trump mais uma vez alertou contra possíveis retaliações e falou que cada tiro que for disparado pelos sutis vai ser entendido pelos Estados Unidos como um tiro disparado pelo Irã, e aumentou as ameaças ao Irã com essa tensão toda envolvendo não só os Estados Unidos, mas a Rússia também pedindo o fim desses ataques. Daqui para frente, as tensões e conflitos entre a administração Trump e o BRICS, ou a países que são membros do BRICS, tendem só a aumentar. O Brasil enfrenta uma dura queda de braço com Elon Musk, que quer interferir na soberania da legislação digital brasileira, assim como o Irã, que acaba de entrar como membro pleno do BRICS, está na antessala de um conflito militar com os Estados Unidos. Mesmo com todas as pressões que o Império Ocidental está fazendo para desmontar o BRICS, tensionando com alguns e tentando cooptar outros, o bloco do Sul Global está se expandindo. A Indonésia se torna o 10º membro pleno do BRICS em 7 de janeiro de 2025. A dinâmica política global em blocos faz a Indonésia considerar qual é mais vantajoso. Trump, eleito em 2024, ameaça membros do BRICS em dezembro. 100% de punição se abandonarem o dólar americano. A Indonésia tem coragem de entrar no BRICS e desafiar Trump? A adesão da Indonésia aos BRICS foi anunciada. Ministério das Relações Exteriores do Brasil, presidente do BRICS em 2025.
O anúncio da entrada da Indonésia como membro do BRICS foi feito pelo Itamaraty na segunda-feira, hora local. O Itamaraty disse que a Indonésia, maior economia e população do Sudeste Asiático, alinha-se aos BRICS na reforma global e contribui para fortalecer significativamente a cooperação Sul-Sul. O BRICS foi fundado em 2006. Depois teve a adesão da África do Sul em 2010. Em 2014, foi lançado o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS. E no último ano, os membros oficiais do bloco se ampliaram. Tem agora, como parte dos membros plenos do BRICS, o Egito, a Etiópia, o Irã, o Emirados Árabes Unidos e a Indonésia, aumentando de forma consistente a influência do BRICS no Oriente Médio, na Ásia e na África. Na cúpula de Kazan, na Rússia, em 2024, uma nova modalidade de relacionamento com o BRICS foi criada, que é o país parceiro. E nessa modalidade, vários países já aderiram. Entre eles está Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e a Nigéria. Mais de 30 países já externaram interesse em participar do BRICS, seja como um membro pleno, seja como um país parceiro. Isso mostra que a articulação entre os países do Sul global vem avançando, tendo como BRICS o principal instrumento desse processo, o que vem contrariando as falas de Donald Trump, que o BRICS morreu. O BRICS está sendo considerado por muitos países como um refúgio de articulação e cooperação econômica, pelo fato de muitos países serem sancionados pelo Império, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, como também muitos países que não querem mais serem chantageados quando solicitam ou precisam de algum financiamento através de instituições lideradas pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Se um país do Sul global precisa de um financiamento para colocar em funcionamento um projeto de desenvolvimento importante para a sua população e recorre a uma instituição como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, que são liderados pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo são obrigados a mudar a sua legislação ou a moldar a sua economia de acordo com os interesses do imperialismo ocidental, isso gera uma questão de interferência na sua soberania. E por isso os BRICS estão sendo considerados por esses países do Sul global como uma alternativa de conseguir parcerias, articulações econômicas, cooperações tecnológicas e até linhas de financiamento através do Banco do BRICS para que ele possa colocar em funcionamento projetos de desenvolvimento sem ter que atender a imposições que afetam a sua soberania. E só para a gente fechar, hoje, do tamanho que está, já é mais de 45% da população, representa mais de 24% das exportações mundiais, mais de 31,5% do PIB mundial, e pelas contas dos economistas, isso inclusive já é maior do que o grupo do G7, que são as maiores economias do mundo, e quase 40% de toda a produção industrial no mundo. Contra o comunismo, pela nossa liberdade! Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Dilma sofreu um golpe de Estado em 2016 num processo de impeachment, no qual nunca se provou nada sobre as acusações, sendo inocentada pela justiça. Após Bolsonaro ser derrotado por Lula em 2022, Dilma Rousseff foi nomeada presidenta do Banco do BRICS, sendo premiada e reconhecida pelas lideranças do bloco pelo seu trabalho à frente do banco mais importante do Sul global.
reafirmo aqui o compromisso do Banco dos BRICS, do NDB, na mobilização de recursos para investimento em energia limpa e eficiente, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e infraestrutura digital. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu ontem a medalha que significa a maior honraria que pode ser concedida a alguém pela China. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente, não é, Verdolim? Isso mesmo, Colombo. Foram 14 pessoas homenageadas. A ex-presidente Dilma Rousseff foi a única estrangeira. Ela fez questão aí de agradecer muito o governo chinês. Ela está morando em Xangai desde o ano passado, quando assumiu a direção do Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento, que, segundo ela, tem aí um papel importante no cenário internacional, até para garantir negociações fora da moeda norte-americana. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é o anfitrião aqui da cúpula dos BRICS, acabou de dar uma entrevista coletiva aqui, exatamente nesse palco aonde eu estou agora, e ele falou bastante de Brasil, viu, Uribe e Tainá? Ele, em primeiro lugar, confirmou essa informação que a gente trouxe ontem, de que a atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, foi convidada por ele para continuar na presidência do banco. Embora tenha muitas bravatas sendo ditas pelo presidente norte-americano, mas os Estados Unidos sabem que o BRICS é hoje uma das maiores ameaças à sua hegemonia no mundo. Então, algumas medidas já estão sendo tomadas para enfraquecer e dividir o bloco. A primeira delas é a aproximação dos Estados Unidos com a Rússia, principalmente em relação à guerra na Ucrânia. O plano é se aproximar de Putin para bloquear medidas que possam fazer o BRICS avançar ou até mesmo dividir o bloco, isolando a China. Outra medida importante, além da própria declaração do Trump em taxar o BRICS em 100%, caso houver alguma medida que substitua o dólar, mas é a taxação, são as tarifas que o Trump já está aplicando sobre a China. Além disso, os Estados Unidos já bloquearam alguns projetos chineses no Canal do Panamá para retardar o avanço do ousado projeto do governo chinês que envolve o tema da nova Rota da Seda, ou o Cinturão em Rota, como é chamado hoje. O Brasil também é um país que está no alvo do império. Isso já foi sinalizado, inclusive, por Elon Musk, dizendo que Lula vai perder a eleição em 2026, já deu essa declaração. Mas veja, se Bolsonaro ficar mesmo inelegível e for preso, muito dificilmente ele será o candidato de Trump. Mas já tem gente aí se candidatando a ser o novo queridinho de Trump para disputar a eleição em 2026 e colocar os planos do império aqui no Brasil. E um desses planos, com certeza, é ou enfraquecer a participação do Brasil no BRICS ou até mesmo sair do BRICS, como o próprio Bolsonaro disse que, se fosse eleito de novo, tiraria o Brasil do BRICS. Mas a grande preocupação do Império em relação ao BRICS é o tema do dólar. Desde quando surgiu o bloco, a discussão sobre a utilização de moedas locais, como também a criação de plataformas alternativas de pagamento ao sistema SWIFT, como também comercialização de petróleo através do yuan chinês, tem colocado os Estados Unidos em alerta, porque tudo isso enfraquece o sistema monetário do dólar, que é hegemônico no mundo. E se os Estados Unidos perderem o poder do dólar no mundo, que é um dos maiores pilares que sustenta a sua hegemonia, com certeza será comparado a perder uma grande guerra, como o próprio Trump já admitiu isso.
what's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. A última novidade nesse tema é a discussão que está se desenvolvendo no BRICS sobre a presidência do Brasil, que é a construção de uma criptomoeda ou uma plataforma blockchain para transações comerciais que não precisem utilizar o dólar. Isso vai ser discutido na cúpula dos BRICS no Brasil em 2025, que está marcada para acontecer na cidade do Rio de Janeiro no mês de julho nesse ano. Se você chegou até aqui é porque toda a nossa aula agregou valor nos seus conhecimentos. A gente só pede em troca que você se inscreva no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, é muito importante para o debate público, a gente quer saber a sua opinião. E também, além de divulgar o nosso canal para outras pessoas que têm interesse nesses temas, assista os outros vídeos para você ampliar os seus conhecimentos em relação à geopolítica mundial. E até a próxima.